O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a atacar os signatários da Carta pela Democracia. O documento, que não cita diretamente o presidente, critica, abre aspas, ataques infundados e desacompanhados de provas ao sistema eleitoral, fecha aspas. Reportagem de Adriana De Luca. Durante entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, o presidente voltou a criticar quem assinou a carta, organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. O documento tem a assinatura de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, docentes universitários, banqueiros e artistas. Bolsonaro deu a entender que os signatários estariam contra ele por terem perdido dinheiro em seu governo. Artistas que foram desmamados na Lei Rouanet. Quando eu cheguei aqui, esse artista importante, né, que viviam apoiando o governo, você sabe quem são, especial da nossa Bahia, podiam pegar até 10 milhões por mês. 10 milhões por mês da Lei Rouanet. Então essas pessoas perderam isso aí. Nos últimos dias, o chefe do executivo intensificou os ataques ao manifesto. Na última segunda-feira, havia chamado os empresários que aderiram à carta de mamíferos. As novas investidas à iniciativa trouxeram o assunto de volta ao debate e ampliaram o engajamento e o apoio ao manifesto. O documento já conta com mais de 660 mil assinaturas. Manter o estado de tensão é o que mantém ele sempre na ativa, né? Sempre no poder. Então ele vai fazendo esses jogos, né? Isso é característico dele desde que ele pisou a primeira vez na Câmara dos Deputados. A gente está num período em que a crise ela só aumenta. Então chega um momento em que realmente as instituições elas têm que se manifestar. Outra frente em defesa da democracia e das eleições ganhou corpo nos últimos dias. A Carta em Defesa da Democracia e da Justiça, elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e endossada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, recebeu a adesão de mais uma entidade, a FenaSaúde. A Federação Nacional de Saúde Suplementar reúne os principais grupos de planos de saúde do país, representando quase a metade do setor. Candidatos à presidência como Ciro Gomes e Simone Tebet também já assinaram o documento. A Fiesp tem realizado sabatinas com os candidatos. A entidade, Bolsonaro pediu para antecipar a participação dele no evento para o dia 11 de agosto, mesma data que as duas cartas serão lidas na Faculdade de Direito da USP. Nesse mesmo dia, o presidente também deverá ser convidado a assinar o manifesto. Vamos para a análise. Gustavo Uribe, hoje eu começo com você. Nós vimos na reportagem as palavras de Bolsonaro muito fortes, né? Sem caráter, cara de pau. Ontem ele já tinha chamado os signatários, né, do manifesto, os empresários de mamíferos. Mamíferos somos todos. Eu acho que ele quis usar no sentido de sanguessugas. Uribe, é só revolta, raiva, o jeito destemperado de Bolsonaro ou tem estratégia? Tem estratégia. Estratégia de 2018, que agora há dúvidas na campanha reeleição se ela irá colar no eleitorado em 2022. Há uma estratégia que é aquela de acabar transformando tudo em uma politização, ou seja, radicalizar qualquer fato e transformá-lo numa teoria da conspiração. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. Por exemplo, respeito à diversidade virou ideologia de gênero, proteção ambiental virou ameaça à soberania nacional. É o estilo do presidente Jair Bolsonaro de politizar, gerar engajamento nas redes sociais. Isso é um processo que ele faz desde que assumiu o poder. A gente viu há pouco a cientista política falando a mesma coisa. Ele tem este jeito. Há uma frase que é típica no Palácio do Planalto, sempre ouvida, que o presidente Jair Bolsonaro cresce no conflito, ele cresce no caos. É esse o tipo de política e esse é o tipo de engajamento que ele gerou entre seus eleitores mais radicais. Mas a dúvida é que o cenário de 2018 não é o cenário de 2022. A gente não tem o mesmo cenário agora, a gente tem uma situação econômica preocupante, inflação alta, níveis de desemprego altos. Então a dúvida na campanha reeleição é se realmente esse discurso vai colar.
hoje foi muito lamentado por alguns integrantes da campanha à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro vinha numa toada um pouco mais moderada. A última pesquisa da Datafolha mostrou que ele conseguiu uma certa recuperação no eleitorado feminino, mas esse discurso radical só dispersa esse tipo de eleitorado. Então há uma preocupação muito grande e essa eterna queda de braço na campanha dele. A ala ideológica, marcada pelos filhos dele, defende que ele siga nessa toada para repetir o desempenho de 2018. A ala mais moderada e política acha que ele tem de mudar completamente de postura. Deu certo para ele por uns 30 anos, pelo menos, né? Thaís, o caldo está crescendo, né? O manifesto da Fiesp, pelas informações que eu tenho, sai nos jornais na quinta-feira. Já tem mais de 100 assinaturas. E aí estamos falando Fiesp, Febraban, Anchan, Fena Saúde, como trouxe a nossa reportagem, até mesmo a Biov, que é uma entidade do agronegócio, e vários pré-candidatos. E Lula, Thaís, assina? Qual, a da Fiesp? Isso, ou uma outra da Faculdade de Direito, ele assina alguma delas? Raquel, tem uma preocupação bastante grande dos organizadores da Carta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de tentar não transformar este documento num documento que fosse pró alguma candidatura. E aqui, mais especificamente, pró a candidatura do ex-presidente Lula. Por isso, tem muita reserva em relação a uma possível assinatura do ex-presidente Lula. A gente já viu o seu vice assinar, Geraldo Alckmin, assinar esse documento num gesto bastante enfático, mas há uma preocupação da própria organização do documento, de que esse documento não fosse transformado em um objeto político. Por mais difícil que fosse de segurar isso, afinal de contas, já foi transformado mesmo. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ao repisar uma série de críticas a quem assinou esse documento, meio que assume que não é uma carta a seu favor, mas sim a favor de outros candidatos. Então, não sei se a gente pode ver a assinatura de Luiz Inácio Lula da Silva neste documento específico da Faculdade de Direito. A da Fiesp é um outro documento e ele também vai participar da série de sabatinas que a Federação das Indústrias de São Paulo está promovendo com os candidatos à presidência. Já teve Ciro Gomes, já teve Simone Tebet e muito provavelmente a Fiesp fará o mesmo movimento de pedir que Lula assine este documento. Neste caso específico, não vejo como não assinar, diferentemente do documento da Universidade de São Paulo, Raquel. Você faz distinção aí entre os dois documentos, né, Thaís? Que seria mais simples para ele assinar o da Fiesp. O que eu ouço dentro da campanha dele é que o vento virou um pouco, né? Ele não estaria mais capitalizando tão fortemente isso, porque tem outros pré-candidatos assinando.